Esses dias eu estava conversando com meu esposo sobre como a nossa vida estava corrida, sobre como a gente tem o tempo cronometrado para fazer tudo. A gente tem o tempo para falar com Deus, a gente tem o tempo para tomar café e de olho na hora para não perder a hora de chegar no trabalho. E nesse percurso a gente gasta aí 40 minutos, se eu for de ônibus 1h30, 1h40. No trabalho a gente já tem as nossas demandas, já tem as nossas metas para bater, tem pessoas para lidar. E tudo isso vai gastando a nossa energia. Para você que, assim como eu, acorda cedo, umas 4, 5 horas da manhã, nesse caso eu estou acordando às 4, quando dá umas 5 horas da tarde, 6 horas, a gente já está se sentindo assim, extremamente cansado e nem saímos ainda no trabalho, né? Como se toda a nossa energia já fosse gasta e temos que fazer o percurso de volta até chegar em casa. Isso sem falar das pessoas que do trabalho vão para um curso, vão para uma faculdade ou mesmo têm filhos para dar atenção, e isso tudo demanda tempo dessa pessoa, né? Tempo e energia. E foi justamente isso que ele estava falando. Por mais que a gente organize a nossa rotina, por mais que a gente faça de uma forma que fique bom para nós, ainda assim, Laís, eu olho para você e a gente não tem tempo para ficar juntos. Eu lhe vejo cansada. E essa palavra dele, né, essa frase que ele me disse, me fez repensar a minha própria vida, né? E nesse vídeo eu te convido também a repensar porque a gente está sempre nessa busca, a gente quer sempre alcançar um objetivo, realizar um sonho, se tornar a nossa melhor versão, a gente está sempre nessa corrida e a gente sempre tem que repensar se tudo isso realmente está valendo a pena no final. Bom, eu me chamo Laís e antes de mais nada, eu queria falar que é normal a gente estar nessa busca de um objetivo, um sonho, algo que a gente quer realizar. O Dr. Leandro Oliveira, que é pós-doutorado e PhD em Neurologia e Neurociência, ele explica isso de uma forma muito simples em uma entrevista que ele dá sobre como que nós, seres humanos, precisamos atribuir significado às coisas que fazemos. E é por isso que a gente está sempre nessa busca por algo que realmente faça sentido nas nossas vidas. Então, sem sombra de dúvida, o ponto número 1 para a gente repensar é saber se a energia que a gente está gastando, ela está valendo a pena. Porque eu digo para você, existem pessoas, e eu vou dar aqui o exemplo, que têm ocupações, têm atividades, coisas para fazer no seu dia a dia, para dar conta, que são iniciadas, às vezes finalizadas, às vezes não, fazem por fazer de forma automática, mas que no fim não tem finalidade alguma. Isso também acontece com a nossa própria vida pessoal, as nossas emoções, as nossas ideias, coisas que a gente anseia, sente, deseja. Muitas vezes a gente está projetando tantas coisas, gastamos tanto tempo pensando em coisas que a gente quer, almeja, deseja, que precisa mudar, mas que no fim não se concretizam em uma semente que no futuro vai dar fruto. Então é por isso que a gente tem que repensar se aquilo que a gente está fazendo hoje está de acordo com aquilo que a gente realmente está buscando. Porque, dando um exemplo aqui, vale muito mais a pena e é muito mais fácil a gente buscar uma roupa em um guarda-roupa organizado do que buscar uma roupa no guarda-roupa desorganizado. Existe muito mais gasto de energia, certo? E às vezes, por não ter essa clareza, a gente acaba perdendo muito tempo em coisas que no fim não vão frutificar em nada. Então, dando o exemplo do que eu fiz, por exemplo, há 2 anos atrás, quando eu estava perdida, e eu estava vivendo realmente nesse automático, e às vezes quando eu não estava no automático, eu estava ruminando problemas, falando de coisas que realmente não iriam me acrescentar em nada. Para vocês terem uma noção, eu chegava do trabalho e eu reclamava do trabalho, de como as coisas não iam bem, de como as coisas estavam difíceis, como dava tudo errado. E tudo isso, no fim, só me fazia ficar mais triste e mais chateada com tudo que eu estava vivendo. Literalmente uma vida sem alegria. E o que eu fiz foi realmente pegar as áreas da minha vida, espiritual, pessoal, profissional. E o que eu fiz foi pegar as áreas da minha vida e colocar em ordem, começando pela minha vida espiritual. Então, o que foi que eu fiz? Eu, Laís, há 2 anos atrás, quando eu estava perdida, vivendo realmente uma vida no automático, ou quando eu não estava no automático, eu estava reclamando do trabalho, estava reclamando das coisas que davam errado, enfim, eu estava vivendo realmente uma vida que não tinha muito sentido.
eu decidi colocar a minha vida em ordem, pegando as áreas da minha vida, espiritual, pessoal, profissional, enfim, e realmente colocar em ordem, começando pela minha vida espiritual, que para mim é a base de todas, né? Porque nós somos um ser tricotômico. Eu acredito que somos corpo, alma e espírito, e da mesma forma que o nosso corpo ele precisa de nutrientes para conseguir funcionar, a nossa alma e o nosso espírito ele também precisa ser alimentados. E nós temos as nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo isso demanda energia. Graças a Deus que o espiritual é a base de todas, porque em Deus é a fonte, né, que é a fonte de todas as coisas, é dele que jorra toda a energia, todo o ânimo, todo o vigor que a gente precisa para conseguir driblar todos os desafios que acontecem no nosso dia a dia. Então foi por isso que eu decidi começar colocando a minha vida nos eixos. Eu não sei se você está perdido, se você está vivendo no automático ou não, eu não sei se as suas lutas diárias elas estão fazendo sentido para você ou não, ou você está vivendo por viver, gastando energias em coisas que no fim não vão ter utilidade nenhuma, porque existem pessoas que vivem uma vida ocupada, cheia de demandas, tarefas ou coisas que precisam fazer, muitas vezes fazem por fazer ou só começam e não terminam, se tratando até de ideias, de sonhos, de pensamentos, planejamentos, que no fim elas só ficam no campo das ideias, né? Não se concretiza em uma semente que depois vai frutificar. Eu estava sendo essa pessoa, né? Não estava concretizando nada. E o primeiro passo que eu fiz foi colocar em ordem para que eu começasse a ver sentido. E a minha vida espiritual com Deus, o meu relacionamento com Deus estava distante. Eu não estava me sentindo realmente alguém que vivia a palavra. E aí, quando eu decidi colocar o meu relacionamento com Deus em primeiro lugar e corrigir isso, eu me permitir ser confrontada pela palavra. Não era um relacionamento de check, bater cartão, mas era um relacionamento de transformação. E a partir daí, as áreas da minha vida começaram a ser mudadas. Quando eu percebi que o erro estava em mim e que eu não estava sendo uma pessoa boa, primeiro comigo mesma, porque eu não acreditava em mim, eu não conseguia enxergar os meus talentos, as minhas aptidões, as minhas habilidades, eu não tinha autoconfiança, eu tive que melhorar e mudar a minha percepção e autoconceito as minhas coisas realmente, a percepção que eu tinha de mim, né? Quando eu percebi que eu não estava sendo uma filha que eu poderia ser, uma esposa que eu poderia ser, uma amiga que eu poderia ser, então eu tive que mudar essas coisas. E aos poucos a palavra foi me confrontando e me tornando uma pessoa melhor todos os dias. Aos poucos. Foi um propósito que eu fiz de 1 ano para realmente voltar o meu relacionamento com Deus, e hoje, graças a Deus, eu permaneço, porque nesse processo eu desenvolvi disciplina, eu desenvolvi constância, porque eu realmente me permiti ser confrontada e transformada. E esse processo muitas vezes dói, e muita gente não quer, não aceita, não permite e continua vivendo a mesma coisa. E é por isso que o ponto número 2 é: está valendo a pena? Se uma vez que você enxerga que as coisas que você está gastando a sua energia ou estão fazendo sentido ou não estão fazendo sentido, o segundo ponto é: está valendo a pena? Está valendo a pena continuar sendo essa mesma pessoa? Está valendo a pena continuar, por exemplo, neste trabalho, neste relacionamento, com essas amizades, nesse ambiente? Está valendo a pena permanecer sendo a mesma pessoa, orgulhosa, rancorosa, que não sabe perdoar, que só critica, que só reclama? Está valendo a pena permanecer sendo essa pessoa que, ao invés de nutrir confiança, esperança, amor, nutre medo, nutre inveja? Enfim, está valendo a pena? Porque foi isso que eu repensei quando meu esposo disse para mim que eu estava sem energia. Quais são as minhas batalhas? Eu disse: Deus, eu estou sendo assertiva? Eu estou sendo assertiva nas batalhas que eu escolho lutar na minha vida, ou eu só estou perdendo tempo? Se o que eu tenho de mais precioso é o meu tempo, tá valendo a pena eu gastar energia nisso? E comecei a elencar. Da mesma forma, eu acredito que você tenha que fazer, que todos nós em algum momento tenha que fazer isso, repensar, olhar para o rumo que a nossa vida está tomando. E eu consegui responder para ele, eu disse: olha, tá assim, viu? Quando eu pego o meu dia
e eu percebo que eu consegui fazer as coisas que eu disse que ia fazer, vale a pena. Quando a gente olha para a nossa semana e a gente percebe que a gente conseguiu avançar um pouquinho mais naquilo que a gente se propôs e que a gente vê sentido lá na frente, com certeza tá valendo a pena. Porque no fim é isso que faz sentido. Eu gosto de repetir uma frase para mim mesma quando eu tô muito cansada. Quando eu acordo às 4 da manhã e o meu dia anterior não foi tão bom assim, eu não consegui ir dormir no horário, alguma coisa não deu certo que eu não consegui executar. E eu digo assim, Laís, faça valer a pena o seu sacrifício. Não deixe que o que você fez até aqui se perca, faça valer a pena. Porque eu não acordo todos os dias às 4 da manhã para provar nada para ninguém a não ser para mim mesma. Eu não acordo todos os dias às 4 da manhã feliz e motivada. Nem sempre é assim, nem sempre. Às vezes eu acordo muito cansada, é uma vontade terrível de voltar para a cama e dormir. Mas eu entendo que o que eu estou fazendo é por um significado maior. E é justamente isso que vai determinar com que eu chegue lá, porque tudo o que vale a pena leva tempo. Então, eu falo com você que sabe que o seu sonho, o seu projeto, ele não vai acontecer amanhã, nem daqui a 2 meses, nem daqui a 3, mas que vai levar tempo. E você sabe que até chegar lá, você precisa se manter constante no seu processo. Você precisa se manter com ânimo entusiasmado. E é por isso que olhar para as pequenas coisas do seu dia e para os pequenos avanços que você faz e saber que você está na direção certa é crucial para você permanecer motivado, entusiasmado, esperançoso, enérgico para fazer o que você precisa fazer. Então, resumindo, o que tem roubado a sua energia, primeiro, olhe com o que você tem gastado a sua energia. Se tem sido com algo que realmente tenha uma finalidade, um porquê de existir, ou se você está só fazendo por fazer. Se realmente esse sonho, esse projeto, ele é teu ou você empregou ele de outra pessoa, de um vídeo que você viu, de alguma coisa que você ouviu, mas que na realidade aquilo ali nem é teu, você só pegou emprestado. Não é realmente o sonho e o desejo que você tem. O segundo ponto, tem valido a pena? Tem valido a pena o que você tem feito hoje? Você tem enxergado sentido nesse processo? Se sim, continua. Continua e comemore as suas pequenas vitórias. Olhe e aprecie o quanto que você tem evoluído, o quanto que você tem crescido, mesmo que esses avanços sejam assim, pequenininhos. Sejam pequenos progressos, mas que ao longo do tempo se somam em alguém que consegue olhar para trás há 2 anos atrás, 1 ano atrás, 3 meses atrás e dizer: eu não sou a mesma pessoa que eu era há 2 anos atrás, há 3 meses. Eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem. Então, deixa aqui nos comentários o que para você tem sido o seu maior gastador de energia, se são pensamentos infrutíferos, comportamentos, ações, se é algo na sua vida pessoal, trabalho, o que para você tem sido um desafio para vencer e que tem roubado o teu ânimo, a tua alegria de viver. Deixa aqui para mim que eu vou adorar saber e a gente se vê no próximo vídeo.